Shalom! Povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia. Que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para gravar mais um devocional, meditação diária da Palavra de Deus, junto da pastora Ana Paula, da Aninha. Faz shalom. Fala, shalom. Shalom? Shalom, 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 shalom. Para gravar mais um devocional. E hoje, gente, a gente chegou aqui em Salmos, capítulo de número 91, Salmo 91, que é a proteção, né? Esse salmo de proteção de Deus, esse salmo que muita gente faz dele, né? Um salmo de oração de guerra, de proteção. A gente viu muitos testemunhos já, né, de pessoas que fizeram a leitura desse salmo numa adversidade, uma situação muito difícil, né? E Deus trouxe ali libertação, cura, proteção, né? Então é um salmo que muitas pessoas deixam de cabeceira também, a gente vai falar a respeito disso, né? As pessoas deixam a Bíblia sempre aberta ali, né? No Salmo 91, a página fica até amarela. Mas você quer saber se isso é eficaz? Não fala, pastor. É quase que eu falo. Não fale. Se você deseja saber se isso é eficaz ou se, né, hoje nós vamos desmistificar isso. Nós vamos trazer a revelação a respeito desse Salmo 91. Se você quer saber se é eficaz a Bíblia aberta no Salmo 91, fica conosco até o término desse devocional. Que o pastor Deixa o seu joinha, curte aí, compartilha essa mensagem, a obra é do Senhor Jesus, né? E quando você compartilha, dá o seu joinha, você está mostrando para o YouTube que esse assunto é relevante, que é importante. Então isso faz com que a mensagem do Senhor seja propagada e o nome dele seja edificado para a honra e glória de Deus. Amém? Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Sob a sombra do Altíssimo, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Bom, antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que eu tinha ali um certo receio quanto ao Salmo 91. Mas deixa eu fazer uma analogia aqui, uma coisa que veio na minha mente.
Eu lembro que quando eu te conheci, você tinha o Salmo 91 escrito no cartaz. Você tinha um salmo assim escrito à mão, você decorava o Salmo 91. Você citava ele, né? Então, a minha mãe tinha o Salmo 91 em quadrinho, e tinha ele na Bíblia aberta, e ela tinha assim uma coisa com salmos, que ela tinha salmo para tudo. Tinha o salmo ali, né, da libertação, e o Salmo 91 era salmo de proteção. Ela falava que era um salmo de proteção. Então ela falava, olha, sempre quando você quiser, né, tiver em apuros. Então eu comecei a decorar. Então sempre quando eu estava em apuros ou que eu me sentia aflita, eu começava, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. E começava... Mas ela não está equivocada, porque assim, a gente entendendo um pouco desses Salmos 91, ele é um salmo escrito, né, por um hebreu no período pós-exílico, né, com o objetivo de encorajar, né, a comunidade da fé cristã. E a gente vê muitos relatos, eu já vi testemunhos de pessoas até que estavam no Carandiru, na invasão do Carandiru, ele estava com o Salmos 91 lendo, e ele foi o único que caiu ali realmente 10 mil à sua direita, 1.000 à sua esquerda, e ele não foi atingido. Nós estamos em concordância, porque enquanto eu estava lendo esses salmos, eu lembrei que no filme do Carandiru, onde traz a história de um sobrevivente, ele vai recitando o Salmo 91, e no meio daqueles corpos deitado, ele estava lá se fingindo de morto, porque conta-se ali que aqueles que não morreram, eles foram terminando de matar. Passavam olhando se estavam vivos ou não e terminavam de matar, porque foi uma chacina, né? É assim que fala, chacina. Também não sei, vou falar chacina, vou falar o nome da chacha aqui. Então, e daí foi isso. Uma matança só, Uma matança morreu muita gente. Morreu muita gente. Então ali, esse sobrevivente, ele fala que ele estava com a Bíblia o tempo todo na prisão, que ele se converteu lá, que ele aceitou Jesus e que ele recitava o Salmo 91 e que ele se viu lá, no meio daqueles corpos, fingindo de morto, e quando tudo passou, ele levantou e realmente ele pôde contemplar com os olhos dele muitos mortos à sua direita, à sua esquerda, e ele ali, né, com vida. Mas voltando. Então, a minha mãe, ela tinha os salmos ali na parede aberto, só que a Bíblia era até amarela na página 91, só que eu não tenho nenhuma lembrança de ouvir a minha mãe recitando. Ela falava, olha, quando você tiver, Mas assim, o que ela me passava era que o fato de eu ter ele ali escrito... É como se fosse um amuleto. Isso, como se fosse um amuleto. É algo que trouxesse sorte ou proteção, mas ele aberto, né? A gente sabe que a palavra de Deus, a Bíblia, fechado é um livro, né? Fechado ele é um livro aqui, né? Comum. Aberto, ele é a boca de Deus para você. Mas você precisa interagir com ele, você precisa ler, meditar na palavra do Senhor. E tudo que a gente fizer, irmãos, com fé, com temor ao Senhor, seja qualquer oração que a gente fizer, Deus vai se manifestar a nós, vai se revelar a nós de uma maneira. Fato é que esse salmo ele é muito forte. Sim. E a gente, em contrapartida, se você quer saber a verdade, nós sabemos que o Satanás, né, ele é enganador. Ele usa dos seus artifícios, das suas artimanhas, para ludibriar, para enganar o povo, e ele tentou enganar, não sei se você sabe, o próprio Senhor Jesus usando o Salmo 91. Né? Isso ele fez naquele contexto onde Jesus foi levado ali para o deserto, ele levou em um alto penhasco, e ele recitou para o Senhor Jesus o verso aqui de número 11, 12, né? Porque aos seus anjos ele dará ordem ao teu respeito, quando ele fala, lança daqui para baixo, né? Porque aos seus anjos ele dará ordem ao teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos,
Com as mãos eles sustentarão para que jamais tropece em alguma pedra. Ou seja, esses salmos que as pessoas deixam aberto como sinal de proteção, o próprio diabo usou para tentar o Senhor Jesus, né? Isso nos leva a quê? O quão importante é, irmão, a gente não simplesmente deixar a Bíblia aberta como um amuleto, mas a gente interagir com esse livro para a gente poder, sabe, se alimentar dessa palavra. Porque como que Deus governa? Deus governa do céu. Ele está lá no céu, né? Nas religiões celestiais, e ele governa do céu para a terra, através de onde? Da sua palavra, do Espírito que habita em nós, revelando, trazendo entendimento. Então, quando eu e você necessitamos o Salmo 91, fazemos dela nossa oração de proteção com convicção e fé, em nome do Senhor Jesus, vai acontecer. Deus vai trazer proteção, vai ser bênção em nome do Senhor Jesus, e não tem mal, não tem situação, sabe, irmão, que não seja vencida pelo poder no nome de Jesus, né? Então, fazendo com fé, as coisas acontecem. Agora, você usando como amuleto de sorte, não vai acontecer, porque você precisa se alimentar, o que eu vejo da palavra, para você poder rebater, porque Jesus rebateu o diabo quando foi tentado, onde? Na palavra, né? Nem só de pão viverá o homem, adorará somente ao Senhor, seu Deus, somente a Ele prestarás culto, né? Então, vai fazer com que o quê? A partir do momento em que eu me alimento da palavra, eu vou ter consciência. Eu vou começar a ter consciência daquilo que é certo, daquilo que é errado, né? E vou saber me posicionar para combater o mal na palavra. Não, eu não aceito isso, porque não está condizente com a minha vida cristã. Isso não é bênção. Então, você começa a se posicionar, eliminando certas coisas da sua vida. Inclusive, né, o que eu percebo é que a leitura bíblica em voz alta dentro da sua casa, irmãos, é muito eficaz, né? Você lendo esse salmo em voz alta, você vai edificar aqueles que estão ouvindo. Eu tenho relatos, né, de mulheres que fazem o estudo da palavra, que elas leem a palavra, que às vezes ela tá no quarto, o marido, o filho tá o outro tá lá no outro quarto, ambiente, no outro ambiente, e tá ouvindo, e tá sendo edificado através da palavra, né? Então, você declarar a palavra, isso acaba sendo ali uma blindagem para o seu lar, porque às vezes pode ter ali demônios que estão rodeando, que por acaso, né, estão ali até em algum cantinho onde há alguma sujeira, alguma coisa. Quando você começa a declarar a palavra, eles batem em retirada, eles sabem que aquele ambiente é um ambiente de luz. E outra, a palavra por si só, ela já tem o poder de agir na vida do ser humano, né? Então, é uma palavra que você vê que vem do Espírito, da parte de Deus. Então, quando você recita, você fala com a sua boca, você está proferindo a palavra e ela está chegando nos ambientes. Então, ali está o seu filho, ou está o seu esposo, está o seu cônjuge, seja quem for, talvez ele não tenha a mesma fé assídua que a sua, por alguma questão pessoal, enfim, não vem um caso, mas o fato dele só ouvir essa palavra, ele pode até não concordar com você, mas a palavra não tem como ele contrariar, porque é a palavra de Deus, irmão, e ela surge efeito, ela germina, ela dá fruto, pode ser que demore, mas em algum momento essa palavra vai fazer efeito, né? Então, é importante sim, como o pastor bem disse aqui, a gente está orando, né, em voz alta, né, fazer aqui dos salmos, tem muitos salmos aqui que são cânticos, são orações, né, que demonstra para a gente também o tipo de intimidade que a gente deve ter com o nosso Criador, com o nosso Deus. Você vê que assim, não é de vãs repetições, mas é de alguém íntimo. As orações são de alguém que ali trata Deus como o seu melhor amigo, como um pai, verdadeiramente na fé. Ter intimidade, se relacionar com Deus, e isso faz total diferença, né? Na busca diária, né? Porque há poder na oração em nome do Senhor Jesus, né? É a palavra, né, gente? Precisamos nos alimentar todos os dias, do mesmo jeito que você
toma café, almoça e janta, 3 refeições no mínimo no dia, quantas refeições espirituais você tem no mínimo eu no ministrei, dia? eu ministrei a respeito disso ontem, né, a respeito disso da carta de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, onde o apóstolo Paulo ele fala para a gente ser firme, constante e sempre abundante. E tudo que a gente fizer vai haver uma recompensa, né? O Senhor ele tem prazer em recompensar aqueles que são fiéis na fé, né? E você ser firme, ser constante e abundante, irmão, não é só no domingo, no final de semana, é você já ir enchendo o seu vaso, né, sua botija de azeite, já durante a semana, sabe? De você começar uma vida devocional ali, seu marido não está participando, ou fulano, não tem problema, a vida devocional diz respeito a você e o seu Senhor, o seu Criador, é você se relacionando com Ele, né? E Ele vai se revelar, vai trazer estratégia, vai trazer visão, vai trazer sabedoria, conhecimento que vem do alto, e você vai falar assim, meu Deus, como é que eu consegui sobressair sobre essa situação, né? Como que veio esse pensamento que me deu essa condição? Olha, por mim mesmo eu não teria feito isso, porque é a busca, é o Espírito Santo agindo na sua vida através da palavra, da comunhão com o Pai, sabe? Então aí é o segredo, é a chave que se a pessoa pegar um versículo desse e fazer dela como cabeceira, né, e levar para a sua vida, né, de ser firme, constante e superabundante, porque Deus quer que você seja abundante, por quê? Para você transbordar na vida das pessoas. Não quer que você seja simplesmente cheio, não, você tem que ser transbordante. Então, se quer saber mais também a respeito dessa palavra, né, assista o culto, né, que foi feito no dia 14, ontem, 14/8, assista lá, tá lá no canal, né, seja firme, constante e superabundante na obra de Deus, que Deus vai revelar mais entendimento para a sua vida também, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar? Pai, nós te rendemos graças, ó Deus, por mais essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, gravando devocional, meditando nesse salmo tão importante, Pai, que tem trazido livramento, segurança para muitas pessoas, Pai. Que assim seja, Pai, no nosso caminhar, no nosso falar, no nosso dia a dia, que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque a Tua mão poderosa, o Deus do impossível, está cuidando de nós, de cada um de nós, Senhor. Protege, Senhor, a Tua igreja, os Teus filhos, Pai. Livra eles de todo mal, de todo dado inflamável do maligno, que eles possam ser uma bênção usado, Pai, para salvar vidas, assim como o Senhor disse para Pedro, sobre essa rocha edificarei a minha igreja e a porta dos Hades não prevaleceria contra ela. Somos nós que estamos no ataque, somos nós que vamos avançar e salvar as vidas que estão sedentas, necessitando de uma ajuda, trazendo elas da escuridão para a gloriosa luz que é Jesus Cristo, Pai. Então nós pedimos sim, Senhor, a Tua santa proteção. Protege cada filhinho, cada filha do Senhor, Pai. Derrama, Senhor, da Tua bênção, Pai, nesse dia, e que tudo que essa pessoa for fazer, Senhor, seja para glorificar e exaltar o Teu santo nome, Pai. Porque somente o Senhor, meu Deus, é digno de toda adoração, de toda exaltação. Somente a Ti, Senhor, nós devemos cultuar e adorar, Pai, é o Deus vivo de Israel. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. E graças a Deus. Lâmpada para os meus pés, a Sua palavra, e luz que clareia o nosso caminho. E Deus abençoe seu dia. Shalom!